Sejam bem-vindos, amigos e amigas, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje temos o prazer de apresentar o quadro Transparência Convida, trazendo os convidados aí, o senhor Roberto Nazato e Paulo Roberto. Eles são da empresa Rio Shop Serviço, empresa de facilities que atua há mais de 30 anos aí no mercado do Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro. Então, vamos trazer dicas importantíssimas aí para a seleção de colaboradores e como deve se desenvolver aí o relacionamento dentro dos empreendimentos. Roda a vinheta aí, produção. Fiquem com a gente. Sejam muito bem-vindos ao canal Transparência Convida, no Transparência Condominial, com o quadro Transparência Convida. Quem está falando aqui é Tiago da Silva, sou da Indep Auditores, Arnaldo Dias, que é da Manager Auditores, e hoje no quadro trouxemos o pessoal que é especialista na parte de contratação de pessoal da Rio Shop. Vamos deixar à vontade para eles falarem sobre o tema, discorrer bastante, trazendo muito conteúdo, mas antes, você que está aqui no canal, não deixa de clicar em curtir, de seguir o canal para receber novos vídeos. Tá? Palavra é com vocês, fiquem à vontade. Pode ir. Ok. Bom dia, Tiago, Gleidson, Arnaldo. Primeiramente, quero agradecer aí pela oportunidade de vocês terem lembrado da gente, o Gleidson aí no contato com o Fábio, né, que está aqui nos bastidores, e ter dado a gente essa oportunidade. E falar do tema de contratação de mão de obra para condomínios é muito desafiador. O Gleidson, em algum momento aí, ele comentou sobre a falta de mão de obra, é por ela que eu gostaria de começar. A falta de mão de obra é o tendão de Aquiles de quem está no mercado, seja orgânico ou seja terceiro. A verdade é que quem presta serviço sofre todos com o mesmo problema, uma mão de obra escassa, ok? E o pouco que tem desqualificado. Então, quem está no mercado, seja orgânico, fazendo a gestão direta ou terceirizando, que é o nosso caso, prestando serviço terceirizado, só uma coisa pode resultar em sucesso. Um empenho em buscar aqueles que são os melhores e, na continuidade, fazer o treinamento no dia a dia, ok? Essa coisa da contratação para condomínio, ela passa por 3 estágios, ok? A segurança, a qualidade e a redução de custo, perfeito? A segurança por quê? Quando a gente vai contratar para condomínios, é uma coisa totalmente diferente, porque condomínio tem muita especificidade. Inclusive, o Gleidson começou falando ali de uma especificidade com relação à quantidade de gestores que se apresentam, né? Mais do que isso, eu tenho para mim que no condomínio ali a gente deixa o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa família e parte do nosso patrimônio. Então, você vai estar convocando, seja através de um canal orgânico ou terceirizado, um indivíduo para poder colocar dentro da sua casa. Diga-se de passagem, o pessoal de serviço sabe muito mais de nossas vidas do que os nossos amigos que eventualmente vão à nossa casa. Nos observam o tempo todo. Então, quando a gente fala que passa pelo tema da segurança, essa é uma questão. A gente tem que estar muito atento, porque os noticiários hoje aí dão conta o tempo todo que muita sinistralidade, às vezes, envolve uma ação de vulnerabilidade, de responsabilidade, de inconsequência por parte do agente, que torna vulnerável uma ação para humilhante. Então, a gente tem que ter muito critério, né, na questão. Na questão da qualidade, passa pela qualidade, porque quando a gente adquire a qualidade, é tudo que a comunidade que está, no nosso caso, terceirizando, ela quer, né? Quando você terceiriza, no caso da terceirização, você quer conforto, você quer menos se apoquentar, você quer usufruir dos serviços, ok? E quando você fala, também passa pelo tema da redução. Quando você está empenhado na busca de um recurso que ele possa performar com você, consequentemente, você vai ter uma redução de custo. Mas como, Paulo, você tem essa redução de custo? Se você se empenhou, teve um engajamento, embora o mercado escasso, mas você foi lá e botou um filtro
teve um engajamento e conseguiu trazer um recurso que há de melhor no mercado, vamos começar por aí. Isso vai te poupar de turnover e isso vai te poupar de frequências maiores de treinamento, porque no momento do treinamento você já colocou um filtro. Isso é muito importante. Uma coisa é quando você engaja para buscar um recurso já, vamos dizer, semi-preparado, e a outra coisa é quando você bota para dentro o recurso e você constata que aquele recurso não estava no perfil desejado, porém ele já está dentro. Aí você já teve o curso de processo de admissão, como é que você vai fazer? Você, não, agora eu preciso trabalhar esse homem. Aí vem, então, o processo de capacitação, de treinamento, muitos custos que poderiam ser evitados nas fases posteriores, ok? Poderiam ser evitados, como eu disse, se nós tivéssemos tido um engajamento no momento do recrutamento, da seleção, da captação do recurso, ok? Por exemplo, alguns pontos é importante a gente ver na hora de contratar, você traçar o perfil dos recursos que você está à busca. Isso é básico num processo de captação. O que eu quero, né? Então, eu preciso lá de um porteiro, né? Vamos falar do porteiro, vamos falar do limpador e vamos falar do zelador. Figuras muito presentes e impossível não pensar nessas figuras quando a gente está falando em condomínio, embora não sejam as únicas, mas vamos nos ater a ela aí. Aí tem, então, as características pessoais que nós temos que atentar, as habilidades, ok, que esse homem tem que trazer, e também as competências, ok? O porteiro, por exemplo, ele tem que ser aquele cara que tem a competência de ser discreto, que eu comecei falando sobre a questão da segurança. Discrição é fundamental no perfil, na contratação desse profissional. Um cara discreto, que tem habilidade para poder tratar com os moradores e tratar com os visitantes de uma forma assim, muito discreta. Ver e não ver, falar e não entender, ouvir e não entender, ou seja, um cara discreto. Um cara também que ele saiba, né, tem as competências com relação ao uso das tecnologias, isso é muito comum hoje. Já foi tempo em que se recrutava para a portaria. Eu trabalhei numa empresa durante um tempo onde o superintendente ele falava o seguinte: não serve, coloca lá na área de serviço. Então, você percebia no passado que a área de serviço era assim um descarte. Hoje, a área de serviço ela é muito exigente. Então, o porteiro, que é o perfil que a gente está falando, ele tem que ter essa competência das tecnologias, né? Quando você vê um CFTV hoje, é básico, né, que o homem ele saiba operar ali essa tecnologia básica de controle de acesso que não tem um condomínio, pelo menos eu não conheço, que não disponha dessa tecnologia e outras mais que começam a ser apresentadas, ok? Bom, além da descrição, ele tem que ter também, como características pessoal, esse cara ele tem que ter pontualidade e confiabilidade. Pontualidade e confiabilidade. Geralmente, num posto de portaria, no controle de acesso, você tem um posto ali 24 horas, turno ininterrupto, e imagina, uma falta nesse posto é muito complicado, Por quê? Como terceiros, você há de convir que a gente, quando elabora um preço para um condomínio, você não pensa homem a homem, ou seja, eu tenho aqui um homem na hora e tenho um sentado lá para uma eventualidade. Isso inviabiliza qualquer negócio, tanto para quem está contratando, que fica muito caro, e para quem está mesmo entregando esse serviço. Então, a portaria ela tem que ter ali um homem que seja, primeiro, um cara assíduo, um cara confiável, um cara pontual, não é verdade? Então, esse é um perfil. Mas como é que a gente trata esse perfil no momento em que a gente está ali na prévia? Como é que a gente detecta isso? Não tem como detectar. É no dia a dia, ok? Muitos, não somente no segmento de condomínios, têm usado alguns dispositivos que são dispositivos de gratificação por assiduidade, né? A gratificação por assiduidade, ela visa gratificar aquelas menos absenteísmo,
ok? Maior performance, aí você consegue diferenciar. Uma outra coisa que joga muito contra a situação hoje no Brasil da nossa mão de obra preparada para esse segmento são os baixos salários. Os baixos salários e cesta de benefícios, vamos dizer assim, muito pobres. A gente entende, em algumas situações, mais na área corporativa, que é definido ali uma cesta de benefícios com salários diferenciados. Alguns empreendimentos, já entendendo essa dificuldade e buscando obter engajamento dessa mão de obra, seja ela terceirizada ou seja orgânica, já vem buscando fazer uma diferenciação na premiação, buscando com isso maior engajamento, ok? Bom, o porteiro, além da competência de saber manipular, saber usar as tecnologias que, como eu falei, são tecnologia que cada dia se apresenta mais desafiadoras, e também ele tem que ter essa coisa com o trato, né? O trato. Aí vem a outra figura, a figura do zelador. O zelador, quando você traça um perfil para a contratação de um zelador, você pensa num líder. Esse cara tem que ter um perfil de liderança. Não pode abrir mão disso. O zelador, ele tem que ter um perfil de liderança. Além de liderança, ele tem que ser organizado, e tem que ter, claro, a básica, a capacidade de resolução de problemas, ok? Essa é a questão das competências requeridas para a função do zelador, ok? Gente, eu estou falando, vocês ficam à vontade aí para me interromper em qualquer momento, tá? Fique à vontade. Paulo, Roberto, estou deixando você falar, porque realmente você está colocando coisas. Eu tinha uma série de perguntas aqui preparadas, você já está respondendo todas só nessa primeira parte. Mas deixa eu falar um pouco com você o seguinte: essa questão da terceirização eu vejo com muito bons olhos para os condomínios, né? A gente sempre destaca aqui que os condomínios estão cada vez mais complexos, crescendo. Como você falou aí, a questão da seleção de pessoal está cada vez mais, né, uma situação cada vez mais problemática, por conta exatamente achar pessoal qualificado, engajado, tem que realmente, vamos dizer assim, medir isso também com as remunerações. E eu acho o seguinte: muitos síndicos que a gente hoje está nos empreendimentos na assessoria, chega sempre essa questão, né? A questão do custo, né? Benefício da questão da terceirização ou contratar mão de obra própria. E eu vejo com muitos bons olhos, porque quando você coloca realmente na ponta do lápis, essa questão do custo tanto do gerenciamento, quanto da seleção, quanto dos problemas que podem surgir quando o condomínio contrata diretamente, não tem esses cuidados, né, na contratação, na seleção, verificar realmente, como você falou, o pessoal que tem que ter uma segurança na contratação, tem que fazer uma pesquisa. Então, eu vejo com muito bons olhos a questão da terceirização. E quando você coloca na ponta do lápis, por essa questão que eu falei, acaba ficando realmente, assim, não sei se fica efetivamente mais barato, mas você traz muito mais benefício do que custa aí para o empreendedor. Arnaldo, são poucos que têm essa visão. É claro, nós estamos nos bastidores daqueles que estão aí talhando o produto, criando o produto para poder entregar. Mas no dia a dia, lá no front, eu falo porque eu respondo pela parte comercial da empresa, e você está tratando, são duas questões que na terceirização deve ser atendida, né? É um binômio, preço e qualidade. Não adianta a imagem. Qualidade. Só vê a imagem aí, que parece que você desligou a imagem aí. Desligou a imagem só um pouquinho. Tá me ouvindo? Teve uma pequena queda, mas o assunto é muito importante, né? Você vê que são vários aspectos que envolvem a parte da contratação, em que depois a gente consegue visualizar isso no condomínio, né? Sim, falou muitos temas importantes aí, como eu falei, a gente ia falar das perguntas, essa segurança na contratação, a questão da seleção, do trato mesmo, do treinamento, inclusive, né? Então, os condomínios aí, as empresas especializadas já têm esse custo, já está no orçamento delas para fazer esse treinamento, que o condomínio muitas vezes não dá esse treinamento, coloca aquela pessoa ali e no decorrer da prestação de serviço ali, muitas vezes, dificilmente dá certo, né? Muitas vezes essa pessoa acaba causando algum tipo de problema, porque não foi devidamente selecionado ou treinado, e o condomínio tem que fazer a troca, então a rotatividade maior. Tudo isso trazendo pessoas especializadas no segmento, mitiga esses riscos e esses custos. Exatamente. E assim, a princípio não é a atividade fim do condomínio, né? Essa parte de treinamento, essa parte de seleção, esse critério.
Então é importante se cercar também, buscar empresas, a exemplo da que está trazendo aqui o conteúdo, esse tipo de serviço, né? Porque é melhor que você tenha um filtro desses maior, né? Na hora que chega, e depois, obviamente, aí manter um treinamento contínuo, buscando empresas que fazem esse treinamento, associações, né? A parte clássica também tem bastante disso, mas é muito importante. Voltei. Isso, a gente estava falando Dá aqui. continuidade aí, Paulo Roberto. Vocês estavam me ouvindo? Não. Não, né? Acabou caindo depois. Mas a gente chegou a ouvir você até a parte que, depois que eu falei da questão questão custo-benefício, você ingressou aí falando que realmente é importante, a gente deu continuidade aqui nesse tema. Mas continue aí dessa parte aí, por favor. Aí, na questão da oferta do serviço terceirizado para os condomínios, essa questão do binômio ela tem que ser observada, né? Preço e qualidade. Aí eu falava que nem todos têm essa visão que nós temos. Querem preço. Preço é decisivo. E na questão do preço, acaba levando gato por lebre mesmo, no sentido da palavra. Então, o serviço terceirizado dentro de condomínio, ele requer empenho, engajamento, conforme eu falei, olha, dentro do condomínio a gente está deixando, se é residencial, aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa família, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado nas tratativas que a gente vai estar empregando para poder captar esses recursos. É isso. A gente vê, por exemplo, na parte financeira, né, que a gente atua bastante como auditores, a gente vê na seleção realmente as planilhas, né, de custo das empresas. Muitos empreendimentos, na questão da concorrência, traz isso. E muitas vezes eles vão pelo, vamos dizer, o mais barato, mas o mais barato muitas vezes sai caro. Quando a gente realmente vai analisar a planilha de custo, a gente vê ali que não está previsto um plano de saúde, não está previsto alguns benefícios que nas outras estão, que realmente vai acabar nisso que você falou, né, o Paulo Roberto? A questão do engajamento, a questão realmente de um bom serviço prestado. E você trouxe esse aspecto aí do porteiro, né? Realmente o porteiro tem que ter um preparo para lidar com algumas situações que realmente é importantíssimo nos condomínios residenciais. Eu acho que muita gente não tem essa visão, inclusive. Que o porteiro tem que ser discreto, que o porteiro tem que ser realmente manter sigilo ali de muita informação. Muito interessante isso. Quando você vai para o limpador, os serviços gerais, você vê ali primeiro, a gente sofre com um problema sério. Essa nossa mão de obra, ela é ciranda. Então, todos nós que somos prestadores do serviço, os insumos são comuns. 80%, vamos dizer assim, é mão de obra. E essa mão de obra, ela ciranda. Hoje ela está Rio Shop, amanhã ela pode estar no concorrente A, no concorrente B, no concorrente C. Conclusão, é uma mão de obra que ciranda, ela roda e, ao todo, ela não se prepara. A qualificação que a gente requer de um limpador, por exemplo, é um cara que expresse energia, né? Um cara que tenha disposição física, um cara que, no momento da realização e execução do serviço, ele faça com agilidade e faça com eficiência. Aí só que acontece o seguinte, você vê tudo isso que eu falei, a eficiência, a agilidade, quando ele vai para dentro de uma casa de família, ok? Mas quando ele entra no serviço terceirizado, ele diz, não, eu estou aqui, não é para trabalhar tanto, entendeu? Justamente porque a gente não conseguiu ainda implementar esse pessoal a motivação para que o engajamento e, efetivamente, a energia esteja ali com ele no serviço, entendeu? Há países, é claro, países bem evoluídos, em que a limpeza ela é um curso técnico, até porque hoje limpar é para qualquer um, já foi tempo. Você imagina uma ação de segurança e saúde ocupacional da empresa, e é o que mais hoje vigia o vigilante ali nos processos. Eu mesmo, em alguma situação, cheguei em um cliente, há muito tempo isso, né? Há muito tempo. Eu peguei um produto que não estava identificado, e aquilo era uma amônia. Quando eu botei, eu quase desmaiei, entendeu? Então, o limpador tem que estar familiarizado com os produtos, ok? Saber usar, saber diluir, com uma questão de preservação da saúde própria dele, ok? E, principalmente, também aquela questão de conservação das instalações do cliente, ok?
Então, quando você contrata esse homem, você vai buscar nele que já tem essa experiência, passou por alguma empresa, já traz consigo esses conceitos de exposição, identificação de produto, uso de equipamentos, de ferramenta, ok? Por exemplo, você pega hoje um maquinário, a área de limpeza evoluiu bastante. Você pega uma lavadeira automática de piso. É um equipamento que, por baixo aí, a mais simples, para a sua casa de R$15.000. Você vai botar um homem para operar, esse cara sem uma qualificação. E ele não tem condição de avaliar o custo daquele equipamento que foi colocado na posição dele. Entendeu? Então, foge um pouquinho de tecnicidade. Na Rio Shopping, a gente procura diferenciar, a gente sabe que todos esses recursos que eu falei nesse ano são iguais. Mas aqui o nosso grande diferencial, Arnaldo e Thiago e os internautas que nos ouvem, é treinamento. É treinamento. Ok? Então, quando a gente ministra treinamento, nós não temos como diz o ditado, né? Um andorinha só não faz verão. Mas aos poucos a gente vai mudando esse conceito do mercado. Tudo que ele recebe aqui, ele vai receber no outro condomínio, porque geralmente é o piso da categoria que rege. Mas quando ele chega aqui, a gente usa a imagem da empresa e ele fala assim, cara, é diferente porque ali eu recebo alguma coisa a mais. Treinamento, capacitação, ok? Orientação. Então, um fator que hoje diferencia e dá peso no processo é o treinamento. A parte que você falou, né, até... Primeiro, ele casa com a própria empresa, né? Você falou aí os cuidados que a Rio Shop tem, então eu acho que ele fica engajado até assim, com a imagem da própria empresa. E segundo, ele está no condomínio, como você falou, tem que ter esse treinamento para utilizar os recursos do condomínio. Tem alguns contratos de empreendimentos que eu vejo que muitas vezes o condomínio às vezes quer ter o próprio equipamento ou comprar por exemplo, a parte de limpeza, ele quer comprar os produtos, né? Em vez de deixar a empresa fornecer. Eu não recomendo também, né? Eu sempre falo, não, a empresa ali ela tem um custo, ela vai usar a coisa de forma otimizada. Então, muito provavelmente vai ser um custo melhor para o empreendimento que se o próprio empreendimento começar a comprar esses produtos. Já pegou algum caso desse? O condomínio quer comprar os produtos? Sim, nós temos, na verdade, enquanto comercializando o produto, eu costumo dizer o seguinte, eu estou aqui para atender o cliente, eu boto um piloto de avião e coloco um varredor de rua. Então, o que você quer? É o cliente que determina o que ele quer. E a gente vai ali aproveitando a oportunidade do negócio, vai formatando e respeitando as regras mínimas do mercado, entregando o que ele quer. Então, é muito comum, sim, o Arnaldo. O cliente fala assim, não, eu quero só mão de obra. Ok? A verdade é que a terceirização ainda no Brasil, ela não assumiu as proporções que são devidas. Ou seja, há muita ingerência, Quem contrata, às vezes, aí eu volto à fala do Gleidson anteriormente, né? Ele falou sobre o número de chefes, o número de patrões, o número de gestores. Às vezes, torna-se situação de paternalismo, o que emperra a gestão das empresas, ok? Porque eu já vi movimentos das pessoas fazerem movimento, olha, esse funcionário não pode sair daqui, sai todo mundo menos esse. Ou seja, falta, sim, a confiança naquela empresa que você contratou para poder te entregar e atender às suas expectativas. Aí, então, eles começam a fazer algumas ingerências. Fazem ingerência, deixa que o material é meu, deixa que isso aqui, até benefício, isso aqui eu forneço para esse cara aqui. Então, acaba degringolando o processo, entendeu? Eu tenho um sonho que no Brasil, um dia, uma vez, eu estava num cliente, ela falou assim, olha, eu não vejo seus funcionários. Eu falei, beleza, você não vê meus funcionários, mas você vê a proposta alcançada? Não tem o que reclamar, o serviço está beleza. Eu falei, então você não tem que ver mesmo. Você tem que ver o resultado da minha proposta, entendeu? Então, hoje a gente usa um número muito grande de pessoas, limpeza é algo muito caro. Haja visto o exemplo, nós que estamos no Rio conhecemos o custo de limpeza da empresa pública, a Colômbia, vamos falar aqui, é um custo absurdo para se manter essa cidade limpa, ok? E ao passo que, aquele velho ditado, o ambiente que menos se limpa é aquele que menos se suja, ok? Então, se eu sujar muito, eu vou limpar muito, ok? Então, a gente precisa criar essa cultura de que
limpeza já foi tempo que se fazia com qualquer recurso. Não, hoje tem que se reunir os recursos humanos, tecnológicos e convergi-los para a realização do serviço. E sempre que possível, vender a imagem da empresa. Olha, eu fui contratado para realizar esse serviço. Então, confie em mim, eu vou te entregar. Durante 10 anos da minha vida, eu fiz gestão de serviço, Arnaldo e Thiago. Eu trouxe para mim essa cultura. Enquanto gestor, eu falava o seguinte, cara, eu não quero esquentar a cabeça com esse negócio. A empresa que eu estou trabalhando decidiu contratar, eu estou aqui como gestor do contrato, e eu quero simplesmente chegar no final do período, dar lá o ok na nota, pagar, ou seja, ter menos dor de cabeça possível. Então, é essa cultura que hoje eu pego dentro da empresa. Nós, como prestadores de serviço, nós temos que proporcionar conforto ao contratante. Eu sei que em algumas situações, o contratante ele até provoca tanta ingerência, ele acaba atrapalhando as empresas de agirem de forma assim, independente, dentro da expertise dela. Enfim, há aí essa ingerência que acaba atrapalhando. Mas aí a gente precisa vencer. Não, legal, Paulo. Acho que isso que a gente tem que deixar para o pessoal de casa, para o público, para os síndicos, né? Tem esses detalhes realmente na prestação de serviço. É importante, principalmente nos residenciais, essa questão da gerência que você falou, né? Muitas vezes o colaborador aí, terceirizado, ele acaba tendo algum tipo de relacionamento ali com os condôminos, né? Porque vê todos os dias, então, às vezes passa de um bom dia ou boa tarde, mas realmente o síndico tem que estar atento para que isso realmente não seja tanto que atrapalhe a prestação dos serviços. Agora, você falou um pouquinho da zeladoria também. Fala aí para a gente um pouquinho da zeladoria. Como é que o zelador, eu comecei falando aí da competência dele, né? É aquele cara que tem que ser um líder, ele tem que... É um cara que, além de liderança, tem que ser organizado, ok? E é um cara também com a capacidade da resolução, ok? Dentro da habilidade técnica, o perfil desejado para essa posição, ele tem que conhecer basicamente a manutenção predial, uma hidráulica, uma elétrica básica. Esse cara não é a concurso da situação, mas ele tem que conhecer. Isso aí não pode se abrir mão. No momento de se contratar essa figura do zelador, o cara tem que ter essa habilidade básica, manutenção predial e também levando, é claro, a hidráulica, a elétrica e alguma coisa da civil, pequenos reparos, não é verdade? E, mais ainda, o mais importante que eu acho, a capacidade de fazer gestão de pessoas, né? Porque, na verdade, ele está falando do limpador, falando do porteiro, mas todos os pontos convergem essa figura dentro do condomínio. Então, tem que ser aquele homem que tem a capacidade de se adaptar, ok? Aos desafios e apresentar solução. Tem situação que ele vai jogar em todas as pontas. Faltou um recurso que vai na portaria. Faltou na limpeza, ele está lá na limpeza. Okay? Então, esse homem, ele tem que ter senso de responsabilidade, que é muito importante, senso de responsabilidade, tem que ter também espírito de contribuição. Espírito de contribuição é fundamental, porque se ele não andar segunda milha, não for uma pessoa que tenha esse perfil de andar segunda milha, muitos processos podem ficar travados dentro do condomínio. Imagina eu falar o seguinte, olha, isso aqui não é meu, isso aqui eu não faço, isso aqui é de fulano. Não, o cara é o dono do processo. Então, ele tem que ter senso de responsabilidade e ele também ter lá de contribuição, ok? E sem falar da responsabilidade, da confiança e comum. Em se falando, só aproveitar e trazer também, em épocas, né, que aumenta muito o e-commerce, né? Então, entregas em condomínios, ela vai aumentando cada vez mais. E assim, qual é a importância desses profissionais bem treinados e orientados para um condomínio desse que recebe o tempo todo encomendas? Alguns condomínios que não têm estrutura para se ter uma central de mensageria, por exemplo, para armazenar. Como é que funciona essa questão? O porteiro ele pode receber, ele pode armazenar isso, entregar, o zelador? Como é que funciona isso? Na verdade, ali, Thiago, o porteiro é o front, é aquele cara que está ali no primeiro lance, né, na situação geográfica primária do condomínio. Então, como ele vai usar, ele não pode. Então, é uma das funções dele, sim,
tem que ter essa facilidade no trato, tanto com os residentes, quanto com prestadores de serviço, ok? E visitantes que chegam ao condomínio, ok? Então, esse cara ele tem que ter um cara tranquilo, um cara com uma apresentação, com um perfil que não seja agressivo, ok? E que possa se somar nesses processos, porque hoje não tem como um condomínio abrir mão disso. Como você falou muito bem, cada dia mais esse negócio está mais acentuado, mais acelerado, crescendo volumosamente. A gente vê aí as empresas de entregas, o iFood da vida, o volume é muito grande, as vendas pelo e-commerce, enfim, aí tem que se adequar. Já foi tempo que se recebia uma cartinha e pronto, no dia, hoje não. É comum, às vezes eu visito os condomínios, e é comum ali na área de operação, na guarita ali, na portaria, você vê volume de produtos, entendeu? É claro, o papel do porteiro, ele está restrito ali àquele espaço. Ali ele recebe, ali ele protocola e ali ele dá ciência ao destinatário que o produto está à disposição, ok? Em algumas situações, nós temos algumas situações em que, aí é questão de contratual, né? Onde há também até a distribuição. Quando eu estou falando de um condomínio comercial, onde, além de receber, a gente também acessa as salas, estou falando de um comercial, assim como poderia estar acessando também as unidades residenciais, para poder entregar. Encontramos inúmeros problemas, até situações aí que é muito comum a gente ver de algumas divergências, algumas rivalidades, algumas brigas causadas por morador que não quer descer para pegar o produto, não é verdade? Mas o porteiro, ele precisa ter esse jogo de cintura, porque ele não está ali para criar atrito, criar problema, é um cara que deve, na minha visão, para apaziguar, ok? E como apaziguador, ele tem que acumular, sim, essa característica de ser um facilitador, entendeu? Ele precisa ser esse facilitador. Perfeito. Paulo, Roberto, infelizmente a gente já está chegando aí no final do nosso tempo aí, né? Um quadro que a gente se propõe a ter 30 minutos. Acho que você colocou dicas importantíssimas. Quando eu falei, tem muitas perguntas aqui para colocar, mas você já discorreu sobre as questões. É mesmo? Já falei tudo aí, Arnaldo. Desculpa, rapaz. Isso é bom, a gente vê que você está entregando aí, que realmente a Rio Shopping tem conhecimento necessário e experiência para estar entregando um bom serviço aí para os empreendimentos e para o Rio de Janeiro inteiro. Mas gostei muito das dicas, acho que o pessoal também de casa vai ficar bastante satisfeito. Só tenho a agradecer vocês terem aceitado aí nosso convite aí, a gente ter feito um quadro de excelência aqui. Vou passar a palavra para o Thiago para ele fazer a despedida, e depois ele passa para vocês também fazer as considerações finais aí para a gente se despedir aí do público. Fala, Thiago. Você que acompanhou até agora esse papo maravilhoso aqui, não deixa de clicar em curtir, que às vezes a pessoa não curte lá no começo, quer curtir no final, então esse é o momento de você curtir o vídeo, de você se inscrever no canal para receber novas dicas aí. E é isso, a proposta desse quadro especificamente é se aprofundar, né? E agradecer a presença de vocês dois e deixar que vocês se despeçam aí, tá bom? Ok, atenção. Só para complementar, né, rapidinho, nós somos vinculados ao sindicato das empresas de asseio e conservação. Então, essa questão de treinamento, né, o nosso sindicato ele criou, né, no Rio de Janeiro uma faculdade, chama FACOP, né, que busca efetivamente treinar pessoas para todos esses segmentos que nós estamos falando e que o Paulo acabou de falar. Tem sido extremamente positivo, tem dado muitos resultados. E mais recentemente, né, o mercado de flats, né, está bastante, né, em evolução e buscando, né, terceirizar muitas das suas atividades. Nós recentemente fechamos um pacote com a FACOP para treinamento de 20 camareiras, que hoje é uma demanda, né, que é bastante grande, né, nessa área de flats. Então, só para ilustrar um pouco o que o Paulo disse, a FACOP tem sido extremamente positiva para o nosso segmento, para todas as empresas que são associadas ao nosso sindicato, as empresas de asseio e conservação. Então, isso é muito importante, tem sido extremamente positivo os resultados desses treinamentos. Ok. Thiago, Arnaldo e Gleidson, agradeço aí, mais uma vez, por ter nos dado a oportunidade e sempre que precisa estamos aqui às ordens, ok? E, na verdade, trabalhando no mercado com esses conceitos inovadores, buscando imprimir nessa nova geração que limpeza e serviços de apoio administrativo não é coisa simples, não é coisa para amador,
é coisa para profissionais. E nós somos profissionais e a nossa ação no mercado, ela visa justamente isso, cunhar a cada dia um produto de qualidade, um produto que passe firmeza, segurança para aqueles que consomem na ponta. Posso falar, efetivamente, eu estou satisfeito em ter contratado, é claro, a Rio Shop, né? Porque a Rio Shop, ela faz a diferença com esses pontos que a gente aqui colocou e nos colocamos à disposição. Você que está me ouvindo, se em algum momento sentir aí a curiosidade de nos contactar, tem o nosso endereço eletrônico que passa aí, fique à vontade. Muito obrigado aí mais uma vez. Pessoal, querendo procurar Rio Shop Serviço, vai estar na descrição do vídeo aí, os contatos aí. Muito obrigado aí pela audiência, pessoal. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal.